Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdo de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novas aulas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a nossa aula de hoje é sobre teorias de determinação da taxa de câmbio. Na verdade, nós vamos ter duas aulas sobre teorias de determinação da taxa de câmbio. Uma de determinação no longo prazo e outra de determinação, a próxima aula, de determinação no curto prazo. Certo? Então hoje nós vamos ver uma continuidade sobre as nossas aulas de câmbio, como o câmbio, ou qual é a teoria que tenta explicar o funcionamento do câmbio no longo prazo. Tá? Bom, se você quiser enterrar um economista, é perguntar para ele sobre câmbio. Aliás, eu, como professor, cansei de responder a seguinte pergunta. Um aluno ia viajar. Professor, nós temos uma viagem para o exterior. O senhor acha que eu compro câmbio agora ou compro câmbio daqui a um mês? Minha resposta, invariavelmente, era sempre a mesma. Minha querida, ou meu querido, se eu soubesse qual é que seria o câmbio daqui a 30 dias, 25 dias ou 40 dias, eu já estava milionário. Não é? Porque se eu tivesse certeza que o câmbio ia disparar, eu ia pegar o empréstimo no banco. Não é? Para aplicar tudo em dólar e vender o dólar quando ele disparasse e pagar o empréstimo e ficar com dinheiro. Ou o contrário, se eu tivesse certeza que o dólar fosse cair, daqui a 40 dias, eu estaria fazendo uma operação no mercado de câmbio futuro para ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, eu não consigo determinar, ou não consigo, e nenhum economista consegue determinar quanto é que vai ser o câmbio amanhã, na semana que vem ou daqui a 30 dias. Se ele soubesse, ele estava rico. E nenhum melhor especulador do planeta consegue. Mas eu consigo ter uma noção razoável da tendência de câmbio no longo prazo. Então, para entender as teorias de determinação do câmbio, eu preciso separar o horizonte temporal. Por isso que a nossa aula de hoje é basicamente sobre a determinação de câmbio, a teoria de determinação do câmbio no longo prazo. E a teoria de determinação do câmbio no longo prazo se chama paridade de poder de compra. Tá? Então, o nome da teoria de câmbio no longo prazo é teoria da paridade de poder de compra. Tá? E a teoria da paridade de poder de compra, ela está fundamentada na chamada lei do preço único. Tá? Tá aqui a lei do preço único, o enunciado dela, e estão grifadas em vermelho as hipóteses que fazem com que a lei do preço único seja válida. Ela diz o seguinte, ela estabelece que em mercados concorrentes, ou seja, não podem ser complementares, né? Eu não posso pegar, por exemplo, a Argentina não produz ônibus, né? Mas produz trigo. Então, o Brasil não produz, então eu preciso que sejam mercados concorrentes, tá? Não complementares, como é o caso do Brasil e Argentina. Em economias abertas, né, não funciona em Cuba, com custos de transações desprezíveis. E onde não existam barreiras tarifárias. Aqui até nenhuma barreira comercial, né? Mas basicamente a tarifária, que é a principal. Quando esses pressupostos são atendidos, mercados concorrentes em economia livres, desprezando custos de transação, sem barreiras tarifárias, quando isso acontece, bens homogêneos, que são bens que não têm diferenciação nenhuma, que nós conhecemos por commodities, geralmente são as commodities que se enquadram aqui, vendidos em diferentes países, devem ter o mesmo preço quando expressos na mesma moeda. É isso que diz a lei do preço único. Mercados concorrentes de economias abertas, eu esqueço o custo de transação, eu esqueço a barreira tarifária, bens homogêneos vendidos em diferentes países devem ter o mesmo preço expressos quando expresso na mesma moeda. Mas veja bem, mas assim não é o mundo, né? O mundo, os custos de transações não são desprezíveis, as barreiras tarifárias existem, e algumas economias nem são tão abertas assim. Bom, vamos lá. A teoria sempre, as hipóteses geralmente das teorias sempre são simplificadoras. Né? A lei do preço único vale, porque quando eu colocar os custos de transações e as próprias barreiras tarifárias,
o entendimento dela continua valendo, certo? Então agora vamos dar uma paradinha. Eu vou levar numa planilha e eu vou explicar a lei do preço único para vocês numa planilha. Tá? Como a gente já fez em algumas aulas, eu acho que fica interessante. Para tentar que vocês entendam como é que funciona a lei do preço único e como a variação de preço funciona no longo prazo. Desculpa. A variação do câmbio, uma variação do câmbio funciona no longo prazo, certo? Então dá um momentinho, a gente já volta aqui para a nossa videoaula. Ok, estamos de volta aqui. Essa aqui é a nossa planilha. Eu já tinha montado um exemplozinho simples de como funciona a paridade de poder de compra e a lei do preço único, tá bom? Então vamos pegar o nosso caso aqui. Vocês estão vendo aqui o cursor, né? Me acompanhem pelo cursor aqui. Vamos imaginar, no dia 31 de dezembro de 2017, o preço do aço. Por que o aço? Porque é uma commodity, é um bem homogêneo. Vamos pressupor que os custos de transação de frete não são representativos e vamos excluir qualquer barreira tarifária ao mercado do aço. Ou, na pior das hipóteses, imaginar que todas as barreiras são iguais, ou seja, o preço do aço é tarifado em 20% em todos os países, o que na prática seria como se não houvesse barreira tarifária. Tá? É uma hipótese. Então vamos imaginar no Brasil que o preço do aço, o quilo do aço estiver R$ 7,00, a taxa de câmbio R$ 3,50 por dólar, o meu preço em dólar R$ 2,00. Certo? Batendo com os R$ 2,00 do preço mundial, ou seja, a lei do preço único valendo, um bem homogêneo, o aço, ignorando custos de transação, ignorando barreiras tarifárias, tem o mesmo preço interno, o mesmo preço quando expresso em dólar. Certo? Fechado? Beleza. Nós já fizemos isso, exatamente um exercício muito parecido lá em taxa de câmbio real. Vamos imaginar que a inflação seja de 10% no Brasil. O preço do aço vai para 7,70. Ok? Certo? O preço do aço vai para 7,70. Vamos imaginar que a taxa de câmbio se mantenha em 13,50. Ora, o preço do aço foi para 2,20. Se eu imaginar uma inflação de zero no mundo, o Brasil passa a ser um importador de aço. Porque, veja bem, o meu preço agora é 2,20. Ele é maior que o preço mundial de aço, certo? Portanto, eu sou um importador. O que está me deixando sem competitividade? Este câmbio aqui. Porque o câmbio está fora. O câmbio flutuante não acompanhou a variação de preço interno. Certo? Ao não acompanhar a variação de preço interno, eu virei um importador. Desculpa, aumentou meu preço em dólar, né? E não acompanhou o preço externo. O resultado, virei um importador. O que acontece quando eu importo? Eu preciso de dólares, né? Porque eu começo a comprar do exterior e o comprador precisa de dólares. Eu começo a pressionar o mercado cambial interno. Tá? Eu começo a pressionar o mercado cambial interno para poder pagar as minhas importações. Ou seja, a demanda por dólar no Brasil começa a subir. O que acontece com o preço de algo quando a demanda sobe? O preço sobe, né? Então o que vai acontecer com o preço do dólar? À medida que a demanda por dólar aumenta, ele vai subindo. Tá? Vamos imaginar que ele vai a 13,60. Desculpa. A 13,60. 2,14. Ora, eu continuo importador. Não é? Por quê? Porque o preço interno é maior que o preço externo, então eu começo a aumentar a pressão sobre a demanda de dólar interno, o preço do dólar continua tendo a tendência a subir. O preço do dólar continua querendo subir, porque a demanda por dólar está aumentando, vai a 3,75. O que aconteceu com o preço? Eu continuo sendo importador. Eu continuo sendo importador, eu continuo aumentando a pressão sobre a demanda por dólar, né? Continuo aumentando a demanda por dólar, o preço do dólar continua tendo pressão para subir. Essa pressão acaba quando? A 13,85. Que é quando eu volto a ser neutro. E vou te falar que a palavra neutro é minha, tá? Que eu designo nem exportador nem importador. Eu posso ser neutro no mercado mundial. Certo? Entenderam? Então, no caso lá, eu virei um importador, a demanda por dólar aumentou, e como o câmbio é flutuante, essa demanda por dólar fez com que o preço do dólar fosse subindo, até equilibrar e fazer a lei do preço único voltar a valer. Certo? Em economias livres é assim que funciona. Se fosse R$4,
a inflação 7 para 7,70, a taxa de câmbio saiu de 3,50 para 4, ou seja, ela pulou, ela aumentou mais do que 10%. Certo? Eu virei um exportador. O que acontece quando eu viro um exportador? A oferta de dólares aumenta, né? Porque eu vendo muito para o exterior, as exportações são pagas em dólar, isto aumenta a oferta de dólares no mercado interno, e o que acontece quando a oferta de um produto aumenta no mercado interno? Seu preço cai. Tá? Então eu tenho uma pressão para que a taxa de câmbio caia. Por quê? Porque eu estou aumentando a oferta. Ela cai para 13,90. O que aconteceu com a pressão? Continua porque eu continuo sendo exportador. Quando é que a pressão cessa? A 13,85. Então, num regime cambial flutuante, livre, a taxa de câmbio ela trabalha ou para cima ou para baixo de maneira a fazer com que a lei do preço único valha, continue valendo, certo? Então é exatamente esse o efeito e o que diz a teoria da lei da paridade de poder de compra. A taxa de câmbio flutua de maneira a fazer com que a lei do preço único tenha validade. Ok? O que eu ignorei aqui? Obviamente a inflação mundial, né? 5%. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a inflação mundial foi de 5%. Pô, o aço no mundo saiu de 2 para 2,10. Né? Como a minha taxa de câmbio aumentou, foi para 13,85, mantendo meu preço em dólar em 2 e o preço mundial subiu, eu virei um exportador. Aumento a divisa de dólar, né? Eu vou aumentando a divisa de dólar, pressionando o preço para baixo. Eu pressiono para 13,80. Continuo sendo um país exportador. Vou para 13,78. Continuo sendo um país exportador. Né? Eu só tenho... Deixa eu só fazer uma continha aqui, só para descobrir. 13,85 dividido por esse troço aqui. Ainda vai ficar... Quase aqui eu viro neutro. Né? Aqui eu deveria estar ficando neutro, só que, como é um Excel, né? Na 18ª cá, depois da vez não está batendo, então... Né? Mas eu tenho uma pressão de câmbio. Né? Eu tenho uma pressão de câmbio até que a lei do preço único valha. Ou seja, como é que eu determino o câmbio... Vou botar aqui 3,68. Deve ser alguma coisa assim. Bom, tem que saber ali quanto é que vai ser. Existe uma taxa de câmbio aqui, 3,68,5, que vai equilibrar o preço único, tá? Qual é que é a taxa de câmbio que equilibra, o que faz com que a lei do preço único... Qual é que é a tendência de preço no longo prazo da variação da taxa de câmbio? Você já deve ter percebido, né? É a diferença das inflações. Só cuidado, tá? Não é a diferença das inflações, 10 menos 5. Tá? É um pouquinho diferente. Seria 1,10 dividido por 1,05. Então seria alguma coisa, algo ao redor de 4,7619. Né? Então eu teria 13,50 vezes isso aqui. Viu? Tá aí a taxa de câmbio neutra. Tá? Ou seja, a taxa de câmbio no longo prazo ela varia exatamente. A tendência, porque não, veja bem, a tendência no longo prazo é de que a taxa de câmbio varie pela diferença entre inflação interna e inflação externa. É isto que diz a teoria da paridade do poder de compra, baseado na lei do preço único. Tá? Porque enquanto ele estiver, por exemplo, a 3,60, eu vou ser um importador, eu vou ter aumento de demanda por dólar, a taxa de câmbio tende a subir. Tá? Até que chegue a este número mágico aqui de 3,67, alguma coisa lá. Certo? Da mesma maneira, se tiver 3,80, eu vou ser um exportador, a quantidade de dólar vai subir, de divisa vai subir no mercado interno, pressionando a taxa de câmbio para baixo, até que a lei do preço único tenha validade e
e a taxa de câmbio estacione em 3,67. É isso que diz a lei do preço único. Por que, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é que vai ser a taxa de câmbio daqui a 10 anos, você vai dizer, vai ser maior ou menor que a de hoje? Vai dizer na hora, maior. Por que a taxa de câmbio vai ser maior do que a de hoje? Porque geralmente a inflação brasileira é maior que a mundial. Por isso que nós temos lá dentro da nossa cabeça a ideia de que o câmbio no longo prazo no Brasil aumenta de preço. Tá? Então é isso que diz a lei do preço único. Espero que agora com essa planilha aqui ele tenha ficado mais claro, certo? Agora eu vou voltar lá para nossa apresentação e vamos continuar a aula. Um momentinho, por favor. Bom, estamos aqui de volta. Acabamos de ver então como funciona a lei do preço único, né? Um exemplozinho bem simples. Tá? Aqui a anotação matemática da lei do preço único que você está vendo aqui, ela diz exatamente o que diz o conceito, né? Ou seja, o preço no Brasil é igual ao preço externo vezes a taxa de câmbio, ou seja, o preço interno é igual ao preço externo, quando expresso na mesma moeda. Então, basicamente é isso. Então, é relativamente simples compreender como funciona a taxa de câmbio, o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo, ok? Essa explicação que eu dei para vocês, que a taxa de câmbio, a mudança percentual na taxa de câmbio entre duas moedas é igual à diferença entre as mudanças percentuais nos preços dessa economia, mantendo a taxa de câmbio real constante, é o que está expresso aqui, ok? Basicamente, vocês viram lá, né? Isso aqui é o que está na maioria dos livros de economia. Mas, PIS, uma inflação brasileira, dividido pela inflação americana. É o mundial, onde você quiser, tá? Na verdade, aqui tem de certa forma, eu estou usando uma anotação que geralmente trazem nos livros, mas quando você vai, digamos assim, aplicar aquilo no exemplo, praticamente nem aquilo que eu fiz ali, ela acaba não batendo exatamente. Então, a diferença não no caso anterior do exemplo, 10 menos 5, mas é 1,10 dividido por 1,05. Então, né? Desculpa, seria mais ou menos isso aqui. Então, isso aqui é o que diz a versão relativa da paridade do poder de compra. A mudança percentual na taxa de câmbio entre duas moedas é igual à diferença entre as mudanças percentuais nos preços dessas economias, mantendo assim a taxa de câmbio real constante. Ok? A outra versão da taxa de câmbio da paridade de poder de compra é a versão absoluta da paridade de poder de compra, que diz que a taxa de câmbio do momento é igual aos níveis de preços relativos das economias. Tá? É um conceito mais, como eu vou te falar, abstrato, né? Porque eu teria que pegar os níveis de preços internos com os níveis de preços internos e dizer que a taxa de câmbio seria uma média desses níveis de preços, né? A diferença, né? Um pelo outro. Um conceito mais abstrato. É mais fácil entender a paridade de poder de compra a partir da sua versão relativa. Correto? Viram como é simples? Não tem muito segredo, né? E é assim mesmo. Tá? Nunca se esqueçam, lei do preço único. Ela determina a variação do câmbio no longo prazo. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar com vocês aqui mais 2 aulas sobre câmbio para vocês poderem acompanhar as aulas anteriores. Não se esqueçam de inscrever-se aqui no nosso canal. Divulguem o nosso canal para os seus colegas, seus amigos que também têm interesse no nosso assunto. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a nossa próxima videoaula.